Fala pessoal, tudo bom? Sou o Lucas Saturnino e hoje eu quero trazer um vídeo para falar com vocês sobre a rescisão de contrato de trabalho no SAP HCM. Você, por exemplo, sabe calcular uma rescisão? Você sabe preencher uma tela de uma rescisão ou você simplesmente chama uma variante? Se você precisasse, por exemplo, preencher uma rescisão do zero, sem chamar variante nenhuma, você conseguiria? Aliás, você sabe o que é a TRM0? Bom, se você tem dúvidas, se você não conhece ainda o que é a TRM0, se você tem dúvidas sobre o processo da rescisão, se você tem dúvidas sobre como preencher aquela tela da rescisão, então fica nesse vídeo que esse vídeo é para você. Hoje a gente vai desmistificar todo esse cálculo de rescisão no SAP. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso te pedir uma coisa muito importante, que é para você curtir, deixar o seu like aqui nesse vídeo. Curte, se você gostar muito, compartilha com seus amigos, pode deixar seu comentário aqui embaixo e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades que a gente vem soltando aí, tá bom? No canal aqui, lembrando, a gente vai ter vídeo todas as terças e quintas-feiras, então já curte aí. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre a TRM0, né? Antes de eu entrar na minha tela do computador, eu preciso passar um conceito com vocês, tá bom? Dentro do SAP HCM, existe duas formas aí da gente utilizar, né? De ter todo o cenário configurado para que a gente possa fazer todo o processo de desligamento. A primeira é fazer tudo direto na TRM0. A TRM0, quando eu rodo, ela vai fazer o desligamento do funcionário, vai preencher todos os infotipos, delimitar infotipo 0, infotipo 1, preencher infotipo 661, 2006 e tudo mais, tá? Ou seja, eu não preciso rodar a PA40, eu não preciso fazer a medida de desligamento para o funcionário, eu faço tudo dentro da TRM0. Isso é muito utilizado? Não. Isso geralmente não é utilizado pelas empresas porque justamente a gente tem processos separados, né? Geralmente uma área primeiro faz o desligamento, faz toda a atualização cadastral e uma segunda área é que faz o cálculo, que geralmente é a área responsável já pelo cálculo da folha de pagamento. Então é ela que faz o cálculo e a conferência dos pagamentos, né, daquela rescisão. O segundo cenário é o cenário mais comum, que é onde a gente tem as áreas distintas, tá? Então a primeira área vai fazer todo o processo de desligamento, vai atualizar os infotipos, fazer toda a atualização cadastral, e a segunda área, uma segunda área vai fazer o preenchimento da TRM0, né? Vai fazer o cálculo em si dessa rescisão. É nesse segundo cenário que a gente vai trabalhar porque é o cenário mais comum nas empresas. Então agora chega de enrolação, eu vou entrar aqui na tela do meu computador e vocês vão me acompanhar eu preenchendo de cabo a rabo essa TRM0 para a gente calcular uma rescisão, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo então, a gente tem que falar sobre a transação. Qual é a transação que eu faço o cálculo de rescisão? PC00 underline M37 underline TRM0. É por isso que vem o nome TRM0, tá? É porque é o finalzinho dessa transação. PC00 underline M37 é o padrão de transação da folha de pagamento Brasil e o final TRM0. Por isso que a gente costuma falar TRM0 para cálculo de rescisão, tá? Eu gosto de dividir esse preenchimento, esse cálculo da rescisão em 5 partes, tá? São eles. O primeiro, o filtro, né, de seleção, que é essa primeira parte aqui em cima aqui, tá? Que envolve o período e a seleção dos funcionários. O segundo é aqui a informação de desligamento, que fica nessa aba controle geral, tá? O terceiro é aqui nos pagamentos complementares, que é a parte dos pagamentos e indenizações, tá? Fica aqui. O quarto fica aqui na parte de controle de folha de pagamento, que é as informações de data de folha de pagamento, tá? Que vão ser pagas essa rescisão. E o quinto e último é a parte de gerenciamento de tempos, que é onde a gente fala compensação das férias, tá? Então, 5 passos: filtro de seleção, informação do desligamento, pagamentos e indenizações, data de pagamento e, por último, a parte de compensação dos contingentes de férias, tá? Inclusive a parte de projeção do aviso prévio para as férias. Primeira coisa, tá? Esse primeiro filtro que eu vou selecionar os funcionários. Geralmente, quando eu tenho uma rescisão, eu tenho as matrículas específicas, né? Chega até a área de RH responsável pelo cálculo, as matrículas dos funcionários que serão desligados efetivamente, tá? E precisam ter os seus cálculos efetivados. Então, geralmente aqui, a gente coloca a matrícula ou uma lista de matrículas, certo? Eu preciso colocar aqui, Lucas, o período de desligamento? Não, você não precisa, tá? Sugestão já é dica número 1. Deixe em branco aqui essa parte de filtro de data, tá? Isso às vezes muito mais atrapalha do que ajuda. Se eu coloquei a matrícula, não preciso preencher o data, tá? Selecionei os funcionários, vamos entrar aqui com relação à parte de preenchimento das informações de desligamento. Primeiro, os flags. A avaliação de tempos, descarta, tá? É como se eu fizesse a avaliação de tempos aqui dentro da minha rescisão. Não, eu rodo a PT60, tá? Modo teste, como o próprio nome já diz, é para eu marcar ou não se eu quero que aquela rescisão rode em repetitivo ou em modo teste.
Aconselho sempre rodar primeiro em modo teste, com o flag marcado, para fazer uma conferência prévia, para depois rodar em efetivo. Segundo é o dados mestre, tá? Porque ele vai gravar ou não dados mestre do funcionário, tá? Flag acaba nem sendo muito necessário, mas vamos deixar porque ele vai gravar o infotipo 2006. Lembrando que a gente está num cenário onde todos os infotipos, né, 0, 1, 661 de rescisão, todos já foram gravados. Mas, como ele ainda assim vai gravar o 2006 para fazer a compensação das férias, vamos deixar esse flag marcado. E o cálculo de folha de pagamento, obviamente que eu preciso, que é o cálculo efetivamente que eu quero fazer. Aqui embaixo eu tenho o tipo de medida, que geralmente depende da empresa, mas geralmente a gente tem uma medida de desligamento, tá bom? E o motivo de desligamento, que vai variar conforme a configuração no SAP e também o motivo de desligamento daquele ou daqueles funcionários. Aqui a data do último dia ativo do funcionário, tá? Aqui é um ponto importante, não é a data a nova data do infotipo 0. Geralmente a gente olha no infotipo 0 lá e vê onde ele está delimitado, olha a nova data e confunde. Não. É mais fácil você buscar essa data pela data do 661, que é a data do último dia ativo dele, ou seja, se a gente for partir do infotipo 0, é a data, é o end, né? É a data fim do registro anterior, quando eu faço a delimitação, porque aquele é o último dia ativo dele na empresa. Ou, mais fácil, eu pego direto a data do 661, tá? E aqui o tipo de rescisão, tá? Que também depende a forma que está configurado aí na sua empresa, os tipos de rescisão. Aqui um ponto importante. Ah, Lucas, então eu consigo processar um funcionário por vez? Não, você consegue processar mais de um funcionário. Ah, mas então todos têm que estar no mesmo motivo e a mesma data de desligamento? Não necessariamente, tá? Lembra quando eu falei que a gente está fazendo um processo onde toda essa informação já foi preenchida? O tipo de desligamento, o motivo de desligamento, a data de desligamento e o tipo de rescisão já estão todos preenchidos no infotipo 0 e no infotipo 661, respectivamente. Então, até uma dica para vocês até testarem aí. Se o meu processo já faz todo o cálculo, já faz toda a movimentação do funcionário e as delimitações e cadastro dos infotipos, eu posso simplesmente rodar a minha rescisão dessa forma aqui, ó, sem preencher nenhum desses campos nessa tela, somente com esses flags aqui e com a minha matrícula selecionada, tá? Por exemplo, tá? Uma matrícula qualquer aqui, tá? Então, eu consigo rodar a rescisão dessa forma. E dessa forma, obviamente, eu consigo rodar a rescisão para mais de um funcionário. Tá? O que eu determina? A data de pagamento. A data de pagamento, sim, tem que ser a mesma quando eu vou rodar mais de uma rescisão. Tá? Mas os motivos podem ser diferentes? Podem ser diferentes. O que vai determinar se você vai rodar ou não é a forma que você faz a conferência. Geralmente tem muita empresa que prefere, eu rodo todo mundo que é desse motivo, porque eu já confiro se saiu aviso prévio, se saiu isso, saiu aquilo. Depois eu rodo o outro motivo X que eu confiro se saem os pagamentos específicos. Fica mais fácil para conferir. Depende como você faz. Mas não necessariamente você precisa preencher esses campos, tá? Você pode, de repente, rodar até com eles em branco, tá bom? Mas é só para vocês saberem o que é cada um desses campos, tá? Tipo de medida, do infotipo 0. Motivo de medida, do infotipo 0. Data da última rescisão, data do último dia ativo, olha o 661 como sugestão. E tipo de rescisão de contrato é a informação que fica lá no 661, tá? É o códigozinho do 661, subinfotipo do 661 é o tipo de rescisão desse contrato. Essa é a parte de informações de desligamento. Próxima parte, pagamentos complementares. Nada mais são que a indicação das informações de pagamentos e indenizações que o funcionário vai ter naquela rescisão, né? O que a gente coloca aqui? Vou dar um exemplo. Aqui eu tenho várias informações para selecionar. Aviso prévio, 13º salário, né? Database de sindicato, desligamento na sexta-feira, que eu tenho que pagar mais 2 dias para ele, no sábado e domingo, né? Enfim, dependendo do motivo da rescisão, eu tenho que indicar aqui quais indenizações serão pagas para aquele funcionário, ou seja, o que ele vai ter direito a receber na sua rescisão. Ponto muito importante aqui. Sou obrigado a preencher essa tela? Depende. Se durante o seu processo de desligamento é preenchido todos os infotipos, inclusive o infotipo 661, corretamente, o que eu digo corretamente? Com todas as informações lá preenchidas, então você não precisaria mexer nessa parte de preenchimento aqui. Você pode até deixar vazia também. Por quê? Essas informações aqui contidas são exatamente as mesmas informações que estão no 661. Se o 661 tiver preenchido corretamente, aqui pode ficar em branco, porque o SAP, quando eu vou rodar a minha RTRM0, ele já vai ler lá. Se lá tem uma informação e eu preencho aqui novamente, o que acontece? Ele sobrepõe. Ele sempre predomina o que você preenche aqui na TRM0. Mas
Se o seu processo de desligamento já está bem redondinho e previamente, quando você roda a PA40, o seu 661 já é preenchido corretamente, com o tipo de rescisão correto, né, e com todas as indenizações devidas, aqui também eu posso deixar em branco. Olha que maravilha. Até agora, se toda a minha configuração estiver redondinha e automatizada, eu só preciso preencher a matrícula, não é mesmo? Mas nessa parte é onde eu colocaria as minhas indenizações, pagamentos e indenizações, né? O que ele teria direito a receber. Terceira parte, relacionado à data de pagamento. Em resumo, o que eu vou preencher aqui é única e simplesmente a data de pagamento daquela ou daquelas rescisões. Eu tenho duas formas de preencher. Ou com uma data fixa, indicando aqui, por exemplo, uma data de pagamento da rescisão, tá? Ou eu posso marcar aqui e indicar quantidade de dias após o desligamento. Exemplo, né? O que seria o prazo legal, 10 dias depois do desligamento da rescisão. Aí ele gera a data automaticamente. Se a rescisão foi no dia 20, ele vai pagar no dia 30. Ele vai colocar como data de pagamento dia 30, tá? Então é uma forma de você fazer automaticamente, tá? Geralmente o que é mais utilizado é uma data específica. Você sabe que data vai ser aquele pagamento, então você coloca aqui. Outros campos que são importantes, a pedido e ajuste, são os motivos, né? Os motivos, digamos assim, dos off-cycles dentro do SAP, isso é padrão, tá? É sempre RESC e ajuste. Se você quer ver o log da sua rescisão, o log da folha, sabe? Igual aparece na Calc lá, aquele log da folha com tudo que passou, o passo a passo de tudo que foi feito na rescisão. Se você tem conhecimento para fazer essa análise, né, você pode marcar para exibir. Se você não tem conhecimento ou até está rodando muitas matrículas ao mesmo tempo, sugiro você desmarcar, tá? Até para não ficar tão pesado o seu cálculo. Aqui do outro lado você vai colocar também uma variante de exibição. O que é essa variante? Nada mais é que o seu formulário que vai aparecer na sua rescisão, tá? Então aí você seleciona conforme a sua empresa. Então, em resumo, como eu vou ver meu holerite? Qual é a minha variante padrão de holerite que vocês têm na empresa? É aqui que você vai preencher, tá bom? Então essa parte bem simples e tranquila. E a última parte, não menos importante, muito pelo contrário, muito importante, é a questão aqui da compensação. Muitas rescisões, em muitos casos que já peguei, né, em situações em clientes, onde não está se compensando, né? A pessoa que está calculando acaba não preenchendo isso corretamente ou nem sabe que isso deveria estar preenchido, só puxa uma variante e de repente a variante está distorcida, alguém alterou e etc. E não está compensando corretamente o contingente de férias. 90% dos casos o problema está aqui. Aqui nessa parte eu preciso preencher como será feita e quais serão feitas as compensações para pagamento de férias na rescisão. Que tipo de contingente eu vou compensar? 01, 02? Se vai pagar se vai ter a projeção do saldo de férias por conta de aviso indenizado? É aqui que eu coloco. O que eu preencho? Geralmente aqui nessa primeira parte de compensação, você vê que tem uma lista enorme, tá? Vocês vão procurar aqui pelo esse campo que é o MOLGA, tá? Agrupamento de Subárea de Empregados 37, que é o padrão de Brasil. Geralmente a gente utiliza férias na rescisão e férias proporcionais a aviso prévio. Por quê? São duas formas de eu compensar, tá? Que ele vai lançar lá no infotipo 416 de compensação de contingente de férias, tá? Onde esse 005 eu consigo compensar o contingente 01, que é o direito de funcionário de férias. Então, se ele tem férias indenizadas e ou proporcionais, eu compenso com esse tipo de férias na rescisão aqui. E o 06, que vai compensar o meu contingente 04, que é gerado para projeção do aviso prévio, né? Então, quando eu projeto o aviso prévio, ele gera um saldinho lá no infotipo 2006. É essa compensação que eu utilizo. Então, eu preencho com 005 e 006. Isso é o standard, é o padrão. Pode mudar de empresa para empresa? Pode. É muito raro. Eu nunca vi. Geralmente utiliza o padrão, que são esses contingentes, tá? E os tipos de contingente, nada mais é que o códigozinho lá do 2006, né? A gente tem o 01, que é o padrão de férias. Vou abrir aqui para vocês verem também, sempre procurando aqui nessa coluninha aqui o 37, que é o Brasil, tá? Aqui. Então a gente tem o 01, que é o direito de férias, e o 04, que é o aviso prévio, tá? Então é esses dois que a gente vai utilizar, 01 e 04. Aqui vem um grande segredo, o grande pulo do gato. Se eu quero fazer a projeção do aviso, né? Claro que, de novo, eu sempre falo que isso eu estou falando sempre o standard, mas pode haver variações de empresa para empresa conforme a configuração. Eu já vi projeção de aviso prévio, por exemplo, que era configurada ali no pagamento de indenizações, tá? Dá para configurar lá? Dá. Eu não aconselho porque acaba ficando mais complexo a própria configuração em si. Para o usuário não vai mudar muita coisa, tá? Mas se você tem o standard aí, né, que é a geração do contingente 04 lá no 2006, até para ficar registrado, e a compensação pelo 006, você precisa marcar esse flag aqui, ó,
utiliza aviso prévio. É esse utiliza aviso prévio que ele vai identificar o pagamento de indenização do aviso prévio e vai fazer a projeção dos avos de direito conforme os dias de aviso prévio que o funcionário teria teoricamente trabalhado, né? Mas ele está recebendo como indenização. Então ele vai fazer a contagem dos dias e vai fazer a geração do saldo, a geração dos dias de avos de direito que ele vai ter de férias e vai gerar um novo contingente 04 lá. Então, marcando o flag, ele gera o tipo de contingente 04. E você colocando aqui o contingente 04 e o 06 aqui, ele paga esse contingente na rescisão. Então, essa última parte aqui é muito importante para o seu cálculo de rescisão. E uma dica que eu posso dar para vocês é, se aí na sua empresa, ou você consultor na empresa que você trabalha, ainda não tem toda essa parte automatizada, esse campo, esses preenchimentos automáticos, tudo na PA40, né? Preenchimento de delimitação do 0, do Infotipo 1, o preenchimento correto do 661, já com todas as indenizações preenchendo automático para cada tipo de rescisão. Se isso você ainda não tem no seu SAP, a minha sugestão, eu aconselho fortemente que você busque implementar isso, tá? Isso facilita muito para você que é consultor, né? No quesito de ter uma manutenção de um trabalho mais tranquilo, e para você que é usuário, então nem se fale, você não precisa se preocupar com o que você vai preencher aqui. Na verdade, você pode preencher nas exceções. Então a gente tem uma regra padrão, onde tudo já vem preenchido automaticamente, mas, porventura, uma determinada rescisão vai ter um pagamento diferente, não vai ter algum tipo de indenização, ou vai ter algum tipo de indenização a mais, aí sim você preenche essa tela aqui. Então você tendo 661 automatizado, isso facilita muito o seu dia a dia e minimiza os erros, o que é o mais importante. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a preencher essa transação TRM0 e agora estejam aptos a fazer o cálculo da rescisão sozinho aí, muitas vezes até sem chamar a variante, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau!